Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 16. Hoje é o segundo domingo de uma série que eu iniciei no domingo passado, me baseando num projeto que tem como finalidade aumentar a qualidade do trabalho e da estrutura de qualquer organização, seja ela privada ou pública. E esse programa é baseado em 5 palavras japonesas que, óbvio, eu não vou me passar por ridículo aqui, tentando pronunciar essas palavras, mas são palavras que todas elas iniciam com S. E por isso esse programa é chamado de 5S, que aliás nós estamos implantando aqui na igreja. E essa foi a iniciativa do Xande que faz parte do nosso Ministério de Louvor, que por 7 anos trabalhou na Bosch. E lá na Bosch ele é quem cuidava dessa parte. Ele dizia: pastor, para um funcionário trocar a caneta que ele estava usando por uma nova, ele tem que trazer para mim a caneta vazia, a caneta usada, para ele poder receber aquela nova. Meu filho, mas aí já é muita miséria, né? Pelo amor de Deus. Não, mas e nós começamos a ver que a partir do momento que nós começamos a organizar os ministérios, as áreas, os departamentos da igreja, através desse projeto, nós já temos percebido mudanças extraordinárias. É claro que quando algo é novo, nos tira da zona de conforto, nos tira daquilo que nós estávamos acostumados a viver. Eu estava acostumado a viver daquela maneira e agora eu tenho que me readequar. Eu preciso transicionar para um novo modus operandi, eu preciso transicionar para uma nova cultura, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de me comportar, uma nova maneira de administrar o meu tempo e de administrar a área, o espaço e os recursos que são colocados à minha disposição para desenvolver o meu trabalho. Projeta aqui na tela, por favor. Então, esse programa, essa série de mensagens, eu estava viajando com a Vanessa e eu estava lendo a respeito desse programa e eu comecei a perceber que existem perdas na nossa vida que nós sofremos porque fazem parte, são perdas programadas pelo próprio Deus. São perdas que são relacionadas ao propósito que o Senhor nos tem chamado para viver. São perdas que o próprio Deus já definiu, já estabeleceu, de coisas, de relacionamentos, de pessoas, de hábitos, de situações, até mesmo de recursos. Existem perdas de recursos, inclusive, para que nós não possamos continuar a sustentar maus hábitos na nossa vida. Do tanto que Deus nos ama, é difícil às vezes de compreender isso, mas do tanto que Deus nos ama, Ele vai nos cercando de tal forma que Ele vai acabando, encerrando com as possibilidades que nós temos de fugir dEle. Já pensou nisso? Então essas perdas são perdas que eu chamo de perdas programadas. São perdas ligadas ao propósito. Essas perdas, elas não são perdas que vão me deixar assim a ver navios, que vai simplesmente resultar em perda e dali em diante acabou, perdi e vida que segue, não. Mas são perdas para me fazer crescer, para que eu possa amadurecer, para que a minha fé possa ser esticada, estruturada, bem fundamentada, para que eu não possa mais me abalar por qualquer coisa, ou em qualquer situação. Eu vou sendo revestido de sabedoria, de entendimento, e muitos de nós aqui fomos forçados a amadurecer através de situações muito difíceis. Nós tínhamos uma opção só. Então a escolha para nós era uma escolha optatória, era uma opção obrigatória de ser feita.
Ou eu crescia, ou eu crescia. Nós amadurecemos através de dores. Muitos de nós conhecemos Jesus através de caminhos amargos, de caminhos muito difíceis. Mas hoje, talvez quando eu olho para a minha história, e talvez quando você olha para a sua história, você começa a perceber a maneira tão linda, a maneira tão amorosa, que o Senhor em todo o tempo esteve e continua cuidando da nossa vida. Você sabe disso, que você é cuidado pelo Senhor? De que em todo o tempo da sua vida, Ele está atento a você. Ele está falando com você, mostrando para você a direção. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz: olha, eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que você viva. Mas existem, uma contrapartida, existem perdas que nós sofremos por causa desse jeito que a gente conserva. Porque lá no fundo a gente se acha certo. Lá no fundo a gente se acha bom demais para ter que mudar. Lá no fundo a gente se acha perfeito demais para ter que mudar alguma coisa na nossa vida. E aí a gente vai quebrando a cara. A gente tropeça daqui, cai dali, se rala, se machuca, mas não muda. Então o que é que acontece? Perdas irreparáveis. Perdas que não têm mais como ser reparadas na nossa vida. Perdas até que não tem como mais ser restituída para nós. Silêncio do IML. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, essa série de mensagens que, obviamente, como diz aqui o nome desse instrumento de trabalho, 5S, terá duração de 5 domingos, e em cada domingo nós estaremos abordando um senso, um S específico, e o tema dessa mensagem, o tema dessa série é senso de urgência para quem já cansou de perder. Você precisa aprender a dar um basta nessa série de perdas que você tem vivido. Não perdas que são relacionadas ao propósito, porque sobre estas perdas nós não temos controle, nós não temos domínio. Fazem parte do processo, fazem parte da nossa formação, fazem parte do discipulado que o Senhor, que o nosso Mestre iniciou conosco, fazem parte da nossa trajetória, fazem parte do agir e do trabalhar de Deus na nossa vida, faz parte daquilo que o Espírito Santo está produzindo no nosso interior. Quanto a essas perdas, você não precisa se preocupar, só esteja atento numa coisa: eu estou vivendo segundo o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Se você tiver essa consciência, se você tiver esse descanso, então fica tranquilo. Essas perdas, elas estão programadas e não são perdas que ficarão por isso mesmo, não. O Senhor te conduzirá a coisas infinitamente maiores e melhores, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai dizer no final das coisas que valeu a pena. Mas nós precisamos aprender a dizer basta para outros tipos de perda na nossa vida, que são essas perdas por causa das nossas atitudes inconsequentes, por causa da nossa resistência à mudança e à transformação. Não é porque você nasceu assim, que você cresceu assim, que você foi formado assim e que você viveu toda a sua vida assim, que você tem que continuar assim, meu filho. Você precisa se tocar.
Está todo mundo na sua casa esperando para você entrar transformado depois de um culto como esse. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que hoje o meu pai muda? Eu não aguento mais, Senhor. Faz uma obra na vida daquele homem. Ninguém aguenta mais você. Você vai perder sua família. Você está perdendo o prazer de se relacionar com seus filhos, com a sua mulher ou com o seu marido, por causa desse jeito que você tem tanto orgulho de ser dessa forma maravilhosa que você é, às vezes nem você se aguenta. Toca em você mesmo assim, ó. Se toca aí, meu filho, vai gigante, toca aí. Se toca. Dá uma olhada aí para a maneira como você está vivendo. Para o que você tem perdido. Você tem perdido talvez porque você está insistindo em algo que você não pode mais perder tempo. Quem está entendendo pode dizer amém? Amém. Às vezes eu acho que eu estou sozinho aqui, que eu estou falando grego. Então essa série tem como objetivo de trabalhar isso em você. De trabalhar essas coisas que não podem mais continuar como está. Esse comportamento, as coisas, irmãos, as coisas do lado de fora muitas vezes fala a respeito de como nós estamos do lado de dentro. Domingo passado nós falamos sobre o senso de limpeza, falamos sobre a mulher da dracma perdida, ela tinha 10, perdeu uma, ficou com 9. Talvez muitos de nós nos conformaríamos diante de uma perda tão pequena, por que não ficar com as 9? E deixa isso para lá, qualquer dia aparece, e se não aparecer, está na conta de Deus. Primeira coisa que a mulher faz é acender a luz. Nós precisamos trazer luz para as áreas escuras da nossa vida. A segunda coisa que ela faz, ela varre a casa. Se eu for na sua casa e ver que ela está suja, principalmente seu lavabo, seu banheiro, eu vou entender uma coisa: o seu coração está tão sujo quanto o seu banheiro. Pessoas limpas, elas não conseguem lidar com ambientes sujos. E às vezes nós perdemos muitas coisas, não é por falta de atenção, é porque coisas que são preciosas, elas acabam se sujando no meio daquela sujeira que nós temos conservado na nossa vida. E daí fica por isso mesmo, perde o valor, acaba perdendo o valor porque se sujou. Ela varre a casa e ela procura até encontrar aquilo que havia perdido. Existem coisas na nossa vida que se perderam porque simplesmente nós ignoramos. Tivemos uma atitude de indiferença, deixa como está, vamos seguir, deixa para lá, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa prepotência, por causa dessa estrutura que existe dentro de cada um de nós, que nós precisamos render debaixo da poderosa mão de Deus, e é isso que nos diz a palavra do Senhor: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vos exaltará. Quando você tem uma iniciativa, gente do céu, quando você tem uma iniciativa de se humilhar, de humilhar-se a si mesmo, não há quem possa mais humilhar você, porque você já está na condição de humildade. Agora, a partir de então, é o contrário que vai acontecer. Eu não quero mais esse microfone, não. É o contrário que vai acontecer, e esse microfone está imundo, tem uma creca aqui nesse microfone que está dando nojo de usar ele, viu? Tem que lavar esse microfone aqui. É porque não é você que está falando aqui, por isso você fez, meu Deus, parece catota de nariz, irmão. Pelo amor de Deus, olha, caiu, Deus amado. Tem que aspirar esse altar depois, eu ponho minha cara aqui nesse altar para orar.
Quando nós nos humilhamos, nós só temos uma coisa diferente para experimentarmos. Não, meu filho, então pode deixar isso aqui, viu? Nós só temos uma coisa diferente para experimentarmos além da humilhação, que é a exaltação. Mas nós é quem queremos promover a nossa própria exaltação, e não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra dele nos diz para que nós nos coloquemos debaixo da poderosa mão dele. Para que nós nos humilhemos e reconheçamos quem nós somos. Para que no tempo oportuno, para que no tempo certo, ele possa nos exaltar. Diga comigo, chega. Não, esse chega aí, ninguém chega em você, meu filho. Se chega aí sem pressão nenhuma, dá uma pressãozinha nisso aí, diga, chega! Chega! Perder! Diga mais forte, diga, perder! Nunca mais! Pronto! Obrigado, tá bom. Essa parte é minha. Pronto! Mas você precisa fazer isso não através somente da sua voz, mas através das suas atitudes. Através de atitudes que sejam coerentes com aquilo que você crê. Porque muitas vezes a nossa fé, ela não é ativada. Porque muitas vezes a gente acha que a fé é um passe de mágica. E que Deus tem filhos prediletos, porque com alguns funciona e com outros não funciona. É porque a fé, meu filho, ou você é ou você não é. Ou você é coerente com aquilo que você crê, ou isso será simplesmente uma falácia e uma mentira. Nós precisamos aprender a vivermos segundo aquilo que nós cremos. Se nós cremos na palavra do Senhor, se nós cremos no Senhor Jesus, se nós cremos na presença dEle na nossa vida, nós precisamos ter uma vida coerente com essa realidade. Então chega, você precisa dar um basta nessas perdas ridículas, perdas absurdas, perdas desnecessárias que você tem vivido. Coisas que você não pode mais perder no seu casamento. Coisas que você não pode mais perder dentro da sua casa, entre você e seus filhos, entre você e seus pais, entre você e seus irmãos, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro da sua empresa, dentro da instituição na qual você trabalha. O respeito, a dignidade, a honestidade, a verdade, a pureza, deixar a mentira de lado, irmãos, são ajustes. Não é uma mudança que ninguém vai te reconhecer, mas são ajustes que são necessários ser feitos. Porque se você não fizer, você vai destruir a sua própria vida. Você vai acabar com a sua família. Você nunca vai viver os seus sonhos. Você nunca vai ver concreto o projeto que Deus tem para a sua vida e aquilo que é desejo do seu coração. O Senhor não olha para mim, o Senhor não cumpre aquilo que é desejo do meu coração, mas como é que você tem reagido? A maneira como você tem vivido, a forma como você tem se posicionado. O censo de hoje fala a respeito do senso de necessidade. O senso de necessidade nos ensina que nós devemos ter somente o necessário, na quantidade necessária e sem improvisações. Vamos repetir junto isso? Para a gente tentar entender o que é que está acontecendo aqui. Diga, senso de necessidade, nos ensina que devemos ter somente o necessário, na quantidade necessária e sem
improvisações. Êxodo capítulo de número 16 diz assim, a partir do verso de número 2: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão próxima. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. Repita: a porção necessária. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. O povo estava no Egito como escravo. Deus envia Moisés no Egito para tirar o povo do cativeiro egípcio. Moisés e Arão começam a conduzir aquela multidão pelo deserto. Imagina você vendo o exército do Egito com Faraó se aproximando. Diante de você existe um mar. Atrás de você existe um exército vindo te buscar. O Senhor de repente faz com que surja um vento de tal forma que o mar se abre no meio. E é interessante o detalhe do que acontece, porque era uma multidão extraordinária, composta não somente por homens jovens e fortes, como são os meus pastores, pastor Marcelo e pastor Vitor. Amém ou não? Pelo menos é profético isso. Mas eram homens tão fortes quanto, eram mulheres tão fortes quanto, mas também haviam idosos, haviam crianças, havia gente enferma, gente cotó de um pé só, haviam animais, carroças, que não podia atravessar um caminho que fosse lamacento. Então a palavra do Senhor nos diz que eles passaram a pés enxutos, a pés secos. Além do Senhor abrir e fazer surgir um caminho no meio do mar, Ele faz com que este caminho seja um caminho quase que pavimentado, para facilitar a locomoção do povo por esse caminho. Veja que coisa maravilhosa, não? Além de Deus abrir um caminho de milagre para você, eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. Além do Senhor abrir um caminho de milagre para você, Ele vai dar velocidade para os seus pés em nome de Jesus. Existem pessoas aqui que vão passar a ser aceleradas em processos que está durando muito tempo, e o Senhor vai ser glorificado na sua vida em nome de Jesus. Amém ou não? Esse povo visualiza essa cena, eles vivem essa cena. Depois que eles passam, eles visualizam o exército vindo atrás deles. Porém, o caminho que Deus tem para você é para você. E o seu adversário não vai se aproveitar dele. Quando o povo entra no meio do mar, o mar se fecha e acaba tudo. E daí surge a história do Hermano Teu na terra de Godá. Procura no YouTube depois. Depois de ver tudo isso, esse povo se vê no deserto. Eles tiveram sede, chegam numa fonte de água amarga. O Senhor faz com que aquela água amarga se transforme em água doce. Agora eles têm fome. E quando eles têm fome, eles olham de volta para o Egito e diz: antes tivéssemos ficado no Egito.
Lá nós tínhamos comida. Eles começam, apesar do que viram, murmurar por causa daquilo que continuavam vendo. Eles passam a murmurar por causa daquilo que estavam vivendo naquele momento. Eles quase por várias vezes colocam tudo a perder por causa de um momento. Por causa de um momento que faz parte de um processo. Existem momentos dentro do processo que você está vivendo que você vai ter que passar por ele. Momentos que não vão ser bons, que não serão momentos saborosos, que você vai ter vontade de reclamar, de murmurar, de xingar todo mundo e mandar metade da população da terra para o quinto dos infernos. Você vai ter vontade. Mas nós precisamos ter um cuidado. Nós não podemos colocar todo o processo a perder por causa de um momento. Diga, o momento faz parte de todo o processo. O povo agora tem fome, o Senhor vira para o povo e diz: eu vou fazer chover pão do céu. Eu estou interessado nesse processo. Mas nesse momento que eles estão vivendo, eu vou provar o coração deles. Se o coração deles está na necessidade deles, ou está naquele que supre as suas necessidades. É interessante que mais tarde o Senhor Jesus diz o seguinte: não andeis ansiosos por aquilo que haveis de comer ou vestir. Era justamente essa a preocupação do povo, e eles olham para o Egito como com saudade e como sendo uma alternativa. Antes estivéssemos no Egito, irmão, ainda que você esteja no deserto, e ainda que no deserto você venha morrer de fome, você não vai morrer como escravo, mas você vai morrer como livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo que o Senhor quer nos libertar é quebrar essas cadeias, essas amarras que nos prendem, que nos limitam, que roubam de nós a nossa paz, a nossa dignidade, a nossa alegria, o prazer que nós devemos ter de viver. Nunca existiu uma geração tão bem informada, com tanta comunicação, com tanta tecnologia à disposição, mas uma geração tão complicada e insatisfeita quanto essa. A gente está preocupado com coisa, e a gente tem tanta coisa e ainda olha para essas coisas e diz: mas eu não tenho nada, eu queria tanto aquilo. O povo olha para o Egito e diz: que saudade do Egito. O povo olha para o Egito e diz: que vontade de estar no Egito. O povo olha para o Egito e diz: no Egito nós tínhamos panela de carne e pão. E o Senhor fala o seguinte para eles: eu vou fazer chover pão do céu, mas eu irei provar o coração deles, se eles andam segundo aquilo que eu tenho lhes falado, ou se eles caminham segundo as suas próprias necessidades. A ordem do Senhor era: olha, para cada dia haverá uma porção, pega somente o necessário. Continua aqui comigo, verso de número 4, põe aqui na tela para mim, por favor. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia.
Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. O próximo. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. O próximo. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Toda a informação que você precisa saber nos processos e nos momentos da sua vida é justamente essa. O mais interessado em quem você é e o mais interessado naquilo que você está vivendo é o próprio Deus, e Ele não vai deixar nada te faltar, mas Ele está te ensinando para que o seu coração não permaneça no lugar errado. A pior coisa que um homem pode, a pior forma que um homem pode viver é viver toda a sua vida com o seu coração no lugar errado. É viver com o seu coração em busca das suas próprias satisfações egoístas e pessoais. O povo sai para recolher, o povo sai instruído, o povo sai direcionado, mas quando o povo vai recolher o pão que descia do céu, eles esqueciam aquilo que o Senhor lhes havia dito. Peguem somente o necessário para aquele dia. E eles pegavam o que? Pegavam a mais. E o que é que acontecia? Por causa que eles haviam pego a mais, apodrecia e dava bicho. E sabe o que é que o Senhor Jesus depois disse? Não. Espera aí. Não nada, esqueci. Basta para cada dia o seu próprio. Muitas vezes, por causa da nossa ansiedade, nós acabamos estragando a porção que o Senhor nos dá para aquele dia. Porque nós acrescentamos sobre aquela porção a ansiedade que consome a nossa alma. Não deixe criar bicho naquilo que o Senhor está te dando para hoje. Para cada dia da sua vida existe uma porção preparada por Deus para te entregar. Ele é rico e poderoso para suprir cada uma das suas necessidades. Não se preocupe, não tenha medo, saiba que para este dia o Senhor já tem tudo preparado, o Senhor já tem tudo para cuidar de você, para fazer com que você continue a avançar, a prosseguir e a experimentar dia após dia da bondade dele. Basta para cada dia existe uma porção de preocupação, uma porção de cuidado, uma porção de medo, uma porção de coragem, uma porção de ousadia. E se você começa a acumular o amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã, o amanhã, como será, como será, como será, como será, você está estragando a sua porção do hoje. Diga: a ansiedade é o bicho que destrói a porção que o Senhor tem preparado para mim no dia de hoje. A palavra do Senhor nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem pegava muito ou quem pegava pouco, não sobrava para quem pegava muito e nem faltava para quem pegava pouco, porque todos pegavam na medida que tinha que pegar necessariamente para aquele dia. Mas eu queria uma porção dobrada. Não se preocupa, existe o dia certo para vir porção dobrada da bênção dele sobre a sua vida.
existe porção dobrada de honra no lugar de vergonha sobre você, existe justiça preparada sobre a injustiça que cometeram com você, existe saúde sobre essa enfermidade, em nome de Jesus, existe paz sobre este conflito, sobre esta guerra, existe sabedoria e direção da parte do Senhor, para que você possa seguir sem errar o caminho, porque Ele tem cuidado de você. Diga: Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Vocês aguentam mais um pouquinho, sim ou não? Sim. Agora nós vamos para Mateus de número 25. Mateus 25 fala sobre 10 virgens, 5 prudentes, que levaram suas lâmpadas e levaram consigo uma medida de óleo a mais, e 5 insensatas que só levaram consigo as suas lâmpadas. Lembre-se que o conselho para este censo é a respeito de nós termos tudo na quantidade necessária e sem improvisações. Não, vamos lá de qualquer jeito, tem aquele bem bolado e está tudo certo, está tudo resolvido. Não. O noivo demora a chegar, elas adormecem, e quando elas adormecem, elas ouvem um grito: eis o noivo. E quando elas acordam, as que eram prudentes e que tinham óleo de reserva, colocam mais óleo na sua lâmpada e o fogo se mantém aceso. As insensatas, as imprudentes querem o quê? Improvisar. Dá um pouquinho para mim. A prudente olha para ela e diz: não dou, porque pode ser que falte tanto para você quanto para mim. Pode faltar pão na sua mesa, mas não pode faltar fé no seu coração, querido. Às vezes você quer a sua despensa cheia, mas o seu coração continua vazio. Às vezes você quer o seu guarda-roupa cheio, mas a sua alma continua vazia. Às vezes você quer a sua casa completamente mobiliada, e tudo isso é lícito, tudo isso é lindo, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Você deve prosperar, você deve trabalhar, você deve ter suas reservas, suas economias, viajar, vai para o shopping mesmo, investe na tua mulher, deixa ela comprar Cronos, leite de rosa, leite de aveia da Vene, bobe para enrolar o cabelo, deixa ela. Mas não é isso que você precisa para resolver coisas dentro de você e no seu coração. Você pode ter coisas de sobra e continuar entendendo que falta alguma coisa aqui dentro. Você precisa se preocupar em manter a sua chama acesa, em manter a sua vida viva, em manter a sua alegria viva, em manter a sua fé viva, a sua esperança viva, o amor que habita dentro de você vivo. Se você tiver isso, saiba de uma coisa: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Empregado, irmão, escravo é que pensa no salário do final do mês. Filho não. Filho não está pensando se vai ter feira ou não vai. O filho não está pensando se o que é que a gente vai fazer de almoço, se tem comida para fazer ou não tem. O filho está o quê? Preocupado é a hora que vai ser servido. Eu quero dizer nessa noite, na verdade, eu quero lembrar você uma coisa: você não é escravo de Deus, você é filho e filha de Deus, e é por isso que Ele tem tudo preparado para você, Ele tem todas as coisas preparadas para a sua vida. Você só precisa confiar no amor dEle. O nosso problema é que nós temos invertido as coisas. A gente continua com a alma vazia e com a casa cheia. A gente continua com o coração vazio e com a despensa cheia. A gente continua com a mente perturbada e com tudo muito bonito do lado de fora. O Senhor está dizendo: tenha espaço para mim
dentro do seu coração, porque eu sou suficiente para preencher qualquer vazio dentro de você.